Vai agora usar da palavra o público presente. Quem é que quer usar da palavra? Atenção, vamos ter que ser muito rápidos a fazer alguma pergunta e depois a pergunta dirigida, que é para a pessoa responder. Tenho um pedido do António Fernando Silva, faz favor. Ver se o Dr. José Muniz se lembra quanto é que ganhava, na altura, qual era o ordenado de Presidente da Câmara, quantos funcionários tinha a Câmara de Sá, são administrativos, vagamente, claro. E depois a mesma pergunta para o Dr. Alexandre, até para podermos comparar, em termos de vencimento e em termos de funcionários, porque gerir o Dr. José Muniz, por aquilo que eu vi, recebeu de saldo 1.300 contos, agora a Câmara tem 1 milhão de euros de débito, portanto há aqui os valores, uma diferença astronómica, era até para ficarmos elucidados. A minha questão, algumas já foram certamente aqui ditas, uma delas era relativamente, a que eu vou perguntar é, os índices de participação eleitoral, na altura, após o 74, se eram elevados, e digo que parece que agora há um declínio. A minha pergunta era essa, como é que eram os níveis de participação eleitoral? Apenas um réplico lançado à mesa, gostaria de ouvir, de facto, o desenvolvimento de um povo, e o nosso povo não se deve só, apenas e só, ao poder local, e em muita parte também se deve à própria comunidade. Eu gostaria de ouvir sobre a vossa relação precisamente com este povo. Estou a falar precisamente das associações. Hoje não é possível vivermos sem uma associação, por exemplo, desportiva, não é possível viver sem uma boa associação no contexto humanitário, como são os bombeiros, não é possível, eventualmente não temos bom desenvolvimento sem as ditas associações ou também fundações. Nós temos uma fundação aqui no nosso Conselho. Gostaríamos de ouvir qual é então a vossa relação com estas associações e também não é possível termos desenvolvimento em termos empresários. Então gostaria também de ouvir hoje sobre a vossa iniciativa, sobre a vossa relação com os empresários deste Conselho. Era só isto que eu pedi. A minha pergunta para o Dr. Muniz é o seguinte: na altura, hoje existem os contratos de programas para as juntas de freguesia. Se na altura havia contratos de programas com as freguesias, com as juntas de freguesia. Começando pelo Miguel, só para lembrar que em 1976, 77, 78, 79 havia os orçamentos gerais do Estado, na altura os orçamentos gerais do Estado, eram aprovados habitualmente não em fevereiro, mas em junho ou julho. Por isso as câmaras tinham habitualmente 4, 5 orçamentos suplementares por ano. Portanto, vivia-se, e a aparecer alguma coisa, conseguia-se um subsídio, era preciso fazer um orçamento suplementar. Não havia possibilidade de fazer contratos com o programa com as juntas. O que era possível era descentralizar as responsabilidades com os representantes da junta, nomeadamente alargamento de caminhos, calcetamentos, conversa com algumas pessoas, tudo isso era delegado nas juntas. Os presidentes da junta praticamente tinham, não sei se ganhariam alguma coisa, confesso, acho que não, eram belos voluntários, eram bons voluntários. Portanto, faziam o que podiam, mas com uma pressão da população era muito grande, graças às necessidades que havia. Portanto, as pessoas faziam com todo o gosto e fez-se muito, com muito pouco. Isto passa já ali para o António Fernando Silva. O António Fernando Silva pergunta quanto é que eu ganhava. Também tem importância isso, porque a lei das finanças locais, salvo erro, só começa em 1979, 80, por isso. Até lá não havia nada. Não havia literalmente nada. Havia o velho Código Administrativo do Estado Novo, que era às pingas como fosse. E depois eram nesses departamentos onde se ia que se conseguia arranjar algum dinheiro. Saiu uma lei em 77 de junho que estabeleceu vencimentos para os presidentes da Câmara, urbanos, de primeira, segunda e terceira, e rurais, de primeira, segunda e terceira. O SAPA, naturalmente, não é surpresa de ninguém, era o Conselho Rural de terceira. O presidente da Câmara ganhava 12 contos por mês. Eu, como tinha aberto o escritório no exato dia que tomei posse, passei a meio tempo e tive direito a 6 posses. No outro dia, anteontem, pedi o favor a uma pessoa que está aqui para fazer a conversão, segundo a tabela de conversão do Pordata. Em 1977, em junho de 77, esses 6 contos correspondiam à volta de 525 euros. Em 78, a menos de 400.
e em 79 a 320. Porquê? Não esquecemos também que na altura também havia inflações de 26, 27, 28. A variação era brutal. Portanto, quando eu saí da Câmara ganhava aí 315 euros. Pessoal, está ali o Sr. Armando Frias Figueiredo, poderá dar a pressão máxima, mas não haveria entre os administrativos e os que estavam lá fora, os exteriores, que havia curiosamente os trabalhadores externos trabalhavam mais 1h30 por dia que os da Secretaria, era um caso engraçado, para ser estudado sindicalmente essa aqui a situação, mas mais ou menos haveria 30 pessoas, com os eventuais, talvez 30, 25, 30 por isso. Sim, não vejo mais. Era capacimento. Só falta um comentário. A administrativa são um pouco. Falta só um comentário do Dr. José Ministro sobre o índice de participação. Desculpe, doutor. Era brutal. O que dava gosto, hoje é impraticável fazer uma campanha, penso eu, encher escolas. Já não se usa isso. Temos o Presidente da Câmara, o Presidente da República eleito, que tem um cartaz de livro, portanto as coisas mudaram muito. Na altura não, na altura era porta a porta, escola a escola, igreja a igreja. Nós tínhamos todos os partidos, fosse a APU na altura, fosse o PS, fosse todos os outros mais partidos, aproveitavam as horas de saída da igreja, às vezes estávamos a conversa, e quando os fiéis começavam a sair, para lá. E depois havia nas escolas debates, alguns mais quentes, como o Dr. Alexandre recordará, muito embora o saco até fosse pacífico. Perigoso era alguma zona ali de Penal do Castelo, a zona de Trancozelos, por exemplo, e perigoso era ali uma zona onde vivia o Sr. Amaro, do Vila Nova do Bairro, que era casado com a sua professora, que era super agressiva, e era sempre, acabávamos sempre à pancadinha. Mas isso é outra coisa. Aqui não, havia grandes participações, 70%, 80%. Agora é o que se vê, mas isso tem que mudar alguma coisa. Marcelo, já que temos o microfone daí, quer comentar alguma coisa sobre o que disseram, sobre o pessoal, sobre vencimentos? Vencimentos já disse que não tem. Os vencimentos é totalmente diferente de hoje, não é? Conseguindo, não há mais nada a alegar sobre ela, a não ser que eu, por acaso, não recordo daquilo que eles têm sobre piada, porque não os declarei nas finanças. Quando dei por ela, tive que pagar uma coisa. Quando foi para a reforma, para mim já não contou. Muito bem, vamos passar agora aqui à minha esquerda. Qual é o comentário que querem aqui fazer às perguntas que foram lançadas? Eu acho que estiveram todos com, enfim, a pergunta foi do Fernando Silva, do António Fernando Silva, para si. Foram lançadas, não têm comentários, têm respostas. E, portanto, a minha resposta em relação ao meu vencimento, eu perguntei daqui ao Júlio, quanto eu quero a minha base total, são 3 mil, e que é Júlio? 3 mil e pouco, diz o Júlio, portanto, o vencimento mensal, neste momento, e, portanto, o número de funcionários serão mais ou menos 174, mas andará por aí, portanto, o resto, quanto ao investimento que me falou que a Câmara deve hoje 1 milhão, quer dizer que a Câmara do Santo 1 milhão de euros hoje nem aquece nem arrefece, é uma coisa mínima mesmo comparado com algumas câmaras, não é só comparado, mas para a Câmara 1 milhão de euros é muito pouco. Em relação ao Dr. Eugênio em participação eleitoral, está-se a referir provavelmente à participação eleitoral nas autárquicas ou a nível nacional. A nível nacional, como sabe, conhece também como eu, uma participação muito pequena, infelizmente, por várias razões. E o que mais me surpreende, deixe de dizer isto por aquilo que tenho acompanhado, a participação eleitoral atinge sobretudo mais os jovens. Portanto, são os jovens aqueles que menos votam, as pessoas de idade e de meia idade, por aquilo que eu vejo aqui no Conselho, e não só fora do Conselho, mas sobretudo no Conselho, que tenho um conhecimento bastante grande disto, porque visito em todas as eleições as mesas de voto, vejo que, infelizmente, é nas mesas onde vota a maior parte dos votos, onde vota a maior parte dos jovens, que não há votação, em relação à participação eleitoral para as autarquias. Eu quero dizer que essa é sempre muito maior. Lá está a proximidade que eu há pouco dizia, que é extremamente importante. As pessoas são próximas, têm um amigo, têm a amiga, ou porque aquele vê que aquele é melhor, ou porque aquele vê que aquele tem mais condições para ferrar, ou porque isto ou por aquilo. A participação aí é sempre muito maior e também devido à campanha que se faz. Apesar da campanha, não sei, o Dr. Ministro falou muito bem, e eu assisti a muitas campanhas até no tempo dele, e no tempo dele em que ele foi deputado também, tudo isso,
segui isso de perto e ajudei bastante nessa altura na campanha também, e portanto sei que houve campanhas, estou-me a recordar do comício que houve em Lamas, foi um comício muito aceso, em que nessa altura estava o Dr. Fernando Paulo, que na altura era do MDP, e estava nessa altura um padre Tavares da Silveira, um padre Nuno de Tavares, e uma dona Hilda sentada à frente, e as coisas aqueceram muito aí, só faltou mesmo um rastilho para aquilo acabar em pancadaria, mas em pancadaria forte. Já sei que eu gostava. Muito bem. Doutor Alexandre, foi também desafiado pelo Dr. Carlos Albuquerque a relação da autarquia com a terceira pergunta, que é o compromisso, digamos assim, o compromisso que a Câmara tem com as associações, com os IPSS, com os bombeiros, com as associações, é um compromisso ótimo, não tenho qualquer tipo de problema em relação a isso. Damos a uns mais, a outros menos, mas damos sempre alguma coisa, sobretudo aos bombeiros e às associações. Aos empresários temos tido algumas conversas, temos começado também a nova zona industrial pronta, que está pronta neste momento e que irão se instalar aí, com certeza absoluta, algumas empresas, e portanto as relações são as melhores de todas as maneiras. Em relação ao contrato que o senhor Presidente da Junta, Miguel Cabral, fez ao Dr. José Muniz, nós hoje não temos contratos de programas, como sabe, temos contratos interadministrativos, e o município dá às juntas de freguesia todos os anos 375 mil euros, 300 mil euros para obras e 75 mil euros para limpeza de valas e valetas, sobretudo dentro das populações. É estes contratos que temos hoje, do resto não tenho mais a acrescentar qualquer pergunta. Só terminar, deixe-me só fazer aqui um comentário àquilo que o Sr. José Muniz disse quando veio, zangaram-se e depois acabaram as coisas. Afinal, o mês atingiu o objetivo. Eu vou dizer do povo português que não se sente no filho de boa gente, e portanto, eu se não me sentisse dessa resposta, ficava cá com ela no sapato. Só um congratulo. A primeira delas é que não foi na eleição a seguir, foi a outra. Mas também quero dizer, um autarca como eu, que já tenho uns anos de experiência, e não poderia ser de outra maneira, tenho um coração aberto, e portanto abarco o Luís Manuel hoje como quem tem ótimas condições e que respeita até como político e isso, como abarco qualquer pessoa, vinda ela de qualquer partido. É um coração aberto, que está aberto a toda a gente, e que o autarca deve ter isto. Luta muito quando é na altura das eleições, mas depois de ser eleito, como eu havia respondia na escola, é eleito de todos os satenses. E, portanto, o Luís Manuel, para mim, é uma pessoa amiga e podia ser de outra maneira. Não sei se quer dizer algum comentário às perguntas, muito rapidamente, estamos mesmo a acabar. As perguntas já têm dito em relação ao no início, após 25 de abril, nas primeiras eleições, quer autárquicas e legislativas, mas nas eleições autárquicas do povo participa muito mais. Nós tivemos no princípio, sempre casas cheias, como costuma dizer. Era no partido que estava no CDS e depois também no PST. Iam sempre a casas cheias. Os outros partidos também conseguiam fazer comícios porque não tinham pessoas. Hoje é totalmente diferente. Aqueles comícios feitos na escola, de andar um carro sonoro, isso acabou. Tem que ser diferente, porta a porta, carro de campanha. E as pessoas nas eleições autárquicas escolhem, votam na pessoa, não votam. A maior parte das pessoas, uma grande porcentagem das pessoas filiadas e votam na pessoa, não votam no candidato desse partido. Isso tem acontecido ao longo dos anos em todo o país, nós todos. Muito obrigado. O doutor Ministro pediu-me aqui, é mesmo para fechar a pergunta. Bem, só um comentário sobre o Dr. Alexandre, para finalizar. Congratulo com o coração aberto, principalmente quando a misericórdia. Bom, eu acho que concluímos assim da melhor forma, não registrei mais nenhum pedido de esclarecimento e, portanto, aquilo que eu tenho a dizer-vos, já agradecer-vos, obviamente. É evidente que não ficou tudo dito, nem tal era possível, mas espero que com este debate se tenha pelo menos aberto aqui mais se tenham aberto outras janelas de debate. Este debate vai ficar registado, foi filmado por várias entidades, pela Rádio Sata, pelo DOIDEM e, portanto, é um documento histórico. É isso que se pretende. Agradeço muito ao Marcelo Gouveia Sousa, Presidente da Comissão Administrativa, ao Dr. José Muniz,
presidente 76-79, Dr. Luís Manuel Magalhães Cabral, presidente de 2005, e Alexandre Vaz, presidente de 2005 até 2016, até ao presente, obviamente, estamos a falar até ao presente, que seguirá até 2017, que é o seu mandato. Agradeço a presença de todos que aqui quiseram vir hoje, muito obrigado, faremos outras iniciativas, obviamente diferentes, muito obrigado pela vossa presença.